tudo bem? Então, estamos aqui ao vivo agora, nesse momento muito especial. Eu dou boa noite a todos. Agradeço a presença de quem está aqui hoje nos prestigiando nesse momento, que veio para refletir conosco e para pensar nesse momento bem especial. Agradeço também as minhas colegas, amigas, pesquisadoras e professoras, Cristiane Lilemke, Ingrid Finger e Rita Ladeia, que estão aqui comigo hoje para a gente poder juntas refletir um pouquinho sobre as diretrizes, sobre os impactos das diretrizes nas escolas e na formação de professores, né? Então vai ser um momento bacana, a gente vai conversar, vai apresentar algumas coisas, não é, Rita Ladeia? E a gente começa, então, chamando a Rita. A Rita quase dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece a Rita no Brasil inteiro, tem discutido bastante as diretrizes para a educação bilíngue, e a gente vai começar com ela, então, essa nossa conversa, que tu possa nos trazer um pouquinho o resumo dos impactos dessas diretrizes curriculares para a educação bilíngue nas escolas, Rita. Traz para a gente alguma coisa aí para a gente saber, tá? Vou retirar o pessoal aqui. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos. Então, hoje nós conversarmos um pouco sobre as diretrizes e sobre o que vai impactar esse documento na nossa vida. Eu sei que quem está aqui já ouviu falar nessas diretrizes muitas vezes, mas vamos acompanhar. Então, eu fiz aqui um PowerPoint bem resumido, só para a gente se lembrar desse documento, porque ele vai orientar a nossa conversa de hoje. Quando nós pensamos nesse crescimento super assustador das propostas de educação bilíngue no Brasil, e olhamos que elas também já estão chegando, ainda de uma forma mais incipiente, mas também chegando nas escolas públicas, é importante que a gente pense no porquê desse movimento e o que fazer a partir desse documento, e esse é um dos motivos de nós estarmos aqui hoje nessa conversa. E o nosso ponto de partida para essa nossa fala é compreender um pouco da trajetória desse ensino de línguas nas escolas brasileiras. Quando nós pensamos que nós partimos sempre, historicamente, de uma sensação de fracasso de ensino e aprendizagem de língua dentro das escolas regulares. E numa tentativa de consertar esse fracasso, os anos 80, 90 foram marcados por uma terceirização do currículo, das aulas de língua, na época chamada de estrangeira, para as escolas de idioma. Era aquilo assim, assume que não consegue fazer, entrega para escolas de idiomas. Isso mudou, e dos anos 2000 para cá, nós temos tido um crescimento bastante significante dos programas bilíngues que eram parceiros da escola, não mais a escola de idiomas, mas o programa bilíngue. E neste momento nós estamos caminhando para as escolas partirem para seu próprio desenvolvimento de currículos mais autorais, de propostas já mais amadurecidas e que venham a formar bilíngues. Esse é o modelo que aparentemente tende a crescer nos próximos anos em função desse documento. E por quê? O documento, que vale ressalvar aqui, ele ainda está aguardando homologação, que deve acontecer em breve, mas ele ainda não está homologado e, portanto, ele ainda pode passar por pequenas mudanças. Nesse sentido, quando nós pensamos na formação de bilíngues, o que é que o documento nos traz? Ou nós somos uma escola internacional, ou uma escola brasileira com currículo internacional, ou uma escola bilíngue, ou uma escola com carga horária estendida, e entende-se que essas são as 4 maneiras de se formar bilíngues, embora a palavra bilíngue não esteja contemplada no escopo daquilo que o documento define como escolas com carga horária estendida. Vejam, nós não somos, na maioria das vezes, escolas internacionais, não somos, na maior parte das nossas escolas, instituições fundadas por comunidades de imigrantes. Não somos, na maior parte dos casos, escolas brasileiras com currículos internacionais, filiadas, por exemplo, à IB, Fieldwork Education. O que
nós precisamos definir se somos escola bilíngue ou escola com carga horária estendida. E se nós queremos ser uma escola bilíngue, é importante entender, então, o que é essa educação bilíngue à qual nós nos referimos. E o documento se baseia em vários textos, incluindo a Ofélia Garcia, que é, para nós, a maior referência no mundo em estudos sobre educação bilíngue, e ela diz que a educação bilíngue é educar em duas línguas sem comprometer a primeira, e isso é muito significativo. É importante que os currículos tratem das duas línguas com igual prestígio, com igual valor. Há várias maneiras de nós fazermos educação bilíngue, mas ela só vai dar certo se nós escolhermos uma e soubermos de onde nós estamos partindo e onde é que nós queremos chegar. E para nós, esse ponto de partida para a organização de um currículo é nós pensarmos nos diferenciais que o documento nos traz para a educação bilíngue. E o documento vai nos dizer, as diretrizes vão nos dizer que escola bilíngue é diferente no seu currículo. Ela também é diferente nos seus objetivos de aprendizagem. Ela também é especial na sua carga horária. Ela é especial na maneira de organizar o seu currículo. Ela é especial na maneira como ela precisa que os seus professores sejam formados, e ela também é especial em relação aos resultados de aprendizagem que dela são esperados. Nesse sentido aqui, currículo dentro da escola bilíngue, ele precisa ser único, ele precisa ser integrado e conduzido por meio de pelo menos duas línguas de instrução. Dizer que um currículo é único é quase que um pleonasmo, não é? Porque currículo tem que ser único, ele tem que ser um só, cada escola tem que ter o seu. O que não dá mais para acontecer é nós termos um currículo na escola e, paralelamente, as coisas acontecendo na segunda língua de instrução, sem de fato estarem curricularizadas, fazerem parte dos objetivos e da identidade dessa escola. Os objetivos de aprendizagem também são muito diferentes, porque a escola bilíngue, ela vai exigir que nós consigamos desenvolver fluência e proficiência na língua adicional, com certeza, mas isso não é suficiente. É necessário desenvolver repertório acadêmico nas duas línguas de instrução, ou seja, não basta ensinar a língua como fim em si mesma, mas os conteúdos curriculares precisam permear as negociações discursivas que acontecem por meio da língua também adicional. Quando nós pensamos na carga horária, a carga horária dessas escolas precisa ter um mínimo de 30 e o máximo de 50. E por que não mais de 50? Até por conta daquilo que a própria Ofélia Garcia diz, que educação bilíngue é ensinar em duas línguas sem comprometer a primeira. Então, é muito importante que as línguas encontrem ali um equilíbrio dentro de toda a história acadêmica desses estudantes. Ensino fundamental permanece de 30% a 50% e o ensino médio 20% ou mais, podendo aqui contemplar itinerários formativos que podem ser ministrados exclusivamente em inglês. Então, esses são alguns dos aspectos que fazem das escolas bilíngues algo diferente das outras escolas que atuam com carga horária estendida, mas não precisam ter 30%, não precisam necessariamente integrar o currículo. Quando nós falamos aqui, ainda nas diretrizes, a organização curricular dessas escolas bilíngues, ela também é uma organização diferente, porque ela deve conter disciplinas da base comum de alguma forma contempladas na segunda língua de instrução. Como vai ficar a disciplina da base comum? Vamos aguardar a homologação do documento para nós entendermos se na versão final homologada nós precisamos ou não ter disciplinas da base comum exclusivamente ministradas na segunda língua de instrução, ou se isso pode ser alterado lá nas últimas discussões. Mas a base diversificada é muito importante para nós, e é um ponto onde nós podemos nos inspirar agora para já conseguirmos
organizar pequenas mudanças já para o ano de 2021. Por quê? Porque na base diversificada, eu posso compor desdobramentos da base comum, ou seja, eu posso ter ciências e science, matemática e math, e eu posso também compor projetos transdisciplinares com quaisquer áreas do conhecimento que eu queira envolver em um projeto transdisciplinar, e conduzir tanto estes desdobramentos quanto esses projetos na segunda língua de instrução. Ou seja, eu posso ter ciências e science, matemática e math, ou eu posso criar um projeto transdisciplinar, por exemplo, de educação financeira, que contempla ali várias áreas do conhecimento, não são aulas de matemática, não é? E eu posso conduzir esses projetos transdisciplinares só na segunda língua de instrução, se assim eu quiser, até compor a porcentagem que eu posso ter e que eu desejo ter na minha escola, entre 30% e 50%. Além disso, a formação dos professores é uma formação bastante específica. Eu não vou me estender muito em relação a essa formação, porque nós teremos as falas das minhas colegas aqui nesta sala, que vão também falar sobre esse tema. Mas o que diz o documento? Que nós precisamos de licenciatura e que essa licenciatura para os anos iniciais e educação infantil, ela é em letras ou em pedagogia, e ela é em letras ou qualquer outra área do currículo para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Ou seja, uma licenciatura em física, química, biologia, matemática, ela vale, mas ela vale desde que esse professor, igual àquele formado em letras, tenha uma especialização em educação bilíngue, e aqui vale extensão, especialização, pós-graduação, e com área de pesquisa voltada para a educação bilíngue, que seja de fato focado na educação bilíngue, se for uma pós-graduação, ou se for uma extensão ou especialização, que de fato aborde a educação bilíngue. E a comprovação mínima de proficiência B2 dentro de Common European Framework, que, na ausência de uma matriz que melhor contemple as nossas necessidades, ela está aí para nos atender, ela está aí para fazer com que a gente consiga, dentro daquilo que o Marco Comum Europeu organiza, e vamos pensar que o Marco Comum Europeu é um estudo da década de 70, é um estudo que teve uma nova versão nos anos 80, é um estudo que tem uma versão bem mais recente em 2018, e nesse sentido, nós precisamos levar em consideração a evolução desse marco também, embora ele não nos atenda integralmente nas nossas necessidades, ele atende praticamente o mundo todo, e nós não somos assim tão diferentes em vários aspectos, portanto, por mais que essa matriz requeira ajustes, ela é aquela que foi escolhida para nos organizar. Então, com as falhas e pontos fracos que ela pode ter, ela é a matriz que organiza a comprovação de proficiência. Lembrando que B2 é uma faixa mediana de proficiência relativa e que todo professor pode alcançar. Os Cs, C1 e C2 são mais desafiadores na formação do professor. E os resultados de aprendizagem trazidos pela matriz, espera-se que 80% dos nossos estudantes cheguem ao 6º ano na faixa A2, que cheguem ao 9º na faixa B1 e cheguem lá no ensino médio em B2. Que bom seria se hoje, na condição que nós temos, todos os nossos estudantes chegassem no ensino médio quase B1 ou B1. Então, vejam, tudo é uma transição. Vamos pensar que esse é um resultado até relativamente simples para escolas experientes, mas um resultado possível para todos, com um projeto bem estruturado e professores bem formados. Nós teremos um prazo de adequação que, aparentemente, e isso pode ser estendido na homologação,
Seria janeiro de 22 para a educação infantil e janeiro de 23 para o restante do currículo de educação básica. O que importa para nós é entender que as mudanças estão muito próximas e nós, como professores da área, precisamos cuidar tanto da nossa educação linguística quanto da nossa formação acadêmica para que nós possamos fazer um trabalho cada vez melhor. E o nosso trabalho melhor nas escolas que já são mais experientes, os profissionais que já são mais experientes, ele vai com certeza repercutir nas escolas mais iniciantes, nas escolas públicas, para que de fato a gente trabalhe rumo a uma equidade e a uma possibilidade de oportunidades para todas as crianças no Brasil. E para isso é importante que nós trabalhemos juntos nesse percurso, porque é muito mais forte o nosso compromisso, é muito mais forte a nossa vontade quando nós temos a oportunidade de participar juntos de cursos, de workshops, de congressos, de grupos de discussão, para que a gente possa aprender juntos. Ninguém neste país é experiente o suficiente para caminhar sozinho. Nós todos precisamos uns dos outros, para que assim a gente consiga fazer um trajeto de educação bilíngue melhor nesse país. Thank you very much. Obrigada, Luciana, pela organização desse momento. E que nós todos Legal, né, outros. Obrigada, Lu. É verdade, né, Rita? E tu trazes um resumo com muita autoria e autoridade, porque tu já falas tanto sobre isso, né? Com os professores, tem trazido muito, a gente tem falado muito sobre isso. Nosso próprio grupo aqui, né, presente, tem se reunido semanalmente, onde a gente discute muito, estuda muito juntas, né, pensando de que forma. Acho que traz uma coisa muito importante, Rita, que é esse fazer junto, né, não há como fazer sozinho, a gente precisa se unir, a gente precisa trabalhar em parcerias, escolas, para que a gente possa, de fato, auxiliar as escolas no Brasil, até mesmo as que ainda não são escolas com educação bilíngue, com currículo bilíngue, para que possam pensar suas práticas e tentar, aos poucos, né, ir modificando isso tudo que está vivendo, né, porque todo mundo está aprendendo, é bem isso, é muito novo, né, e agora as diretrizes trazem aí uma direção para a gente olhar e poder pensar nesse todo que a gente está fazendo. Sim. Com todos os problemas que ela tem, é um marco. Né? Exatamente, Rita. E eu vou fazer um recorte da tua fala, que eu achei bem importante. Tu disseste duas coisas bem importantes, assim, sobre essa questão da educação bilíngue, do currículo bilíngue, né? O que caracteriza uma escola bilíngue? E aí, essa questão que tu trazes sobre tratar as línguas com igual prestígio, né? Tu trazes isso na tua fala, dessa importância das línguas do currículo, dessa questão do currículo autoral, que é tão importante, a gente fala tanto sobre isso, né? Que riqueza é um currículo autoral que pode ser pensado através de projetos em parceria. Então, eu te agradeço e vou chamar agora a Cris para falar um pouquinho com a gente, tá bom? Então... Boa noite. Lemke, tudo bem, Cris? Tudo bom, obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui. Que bom te ter aqui, Cris. E eu acho que tu tem uma experiência fantástica para compartilhar com o grupo, porque a gente que trabalha com formação de professores para educação bilíngue sabe bem quantos professores têm dúvida de como é feito esse trabalho em parceria, né? E tu que já trabalhas há mais de 10 anos, né, em currículo bilíngue, trabalhando nessa parceria, tendo essa experiência do trabalho em parceria num currículo bilíngue, desse trabalho autoral, né, que a gente está falando aqui. Conta para a gente um pouquinho desses projetos maravilhosos que eu sei que tu desenvolves em parceria com outros professores e também dessas dificuldades para quem está iniciando agora, que é poder entender como se faz um trabalho parceiro num currículo bilíngue. Eu vou abrir aqui o teu slide. Isso. Tá bom. Bom, eu não sou tão conhecida assim como a Rita, né? Então, meu nome é Cristiane Lemke. Eu sou professora na INH há 14 anos. Amo o que eu faço, né? Sou também assessora do currículo bilíngue. E eu posso dizer que eu era professora de inglês, mas hoje eu sou professora, né? Porque eu trabalho nesse currículo integrado, autoral, como nós falamos, né? Escutamos a Rita falando antes.
Então, vou mostrar para vocês, vou compartilhar um pouquinho com vocês das experiências que eu tenho tido em educação bilíngue durante essa minha trajetória na INH. E o que eu vou dividir com vocês não é meu, né? Porque eu acredito muito no trabalho em parceria e eu sei que eu aprendi muito com as minhas colegas desde que eu comecei a trabalhar, né? Porque eu sou formada em letras, mas eu tive excelentes professoras durante essa minha caminhada na INH. Então, o que eu vou mostrar primeiro para vocês, só retomando o que a Rita já falou, né? Trabalhar em uma escola com currículo bilíngue é diferente de ser professor de língua inglesa, né? Muitas vezes na nossa formação, nós temos a formação para sermos professores de língua, né? E é ótimo, é maravilhoso, mas a gente precisa ter algumas coisas a mais para dar conta de trabalhar em um currículo bilíngue, né? Por quê? Porque esse currículo ele vai ser integrado, ele é único, ele é autoral. Então, não é a minha aula de inglês, é como essa minha língua vai perpassar o currículo, né? E como a gente pode fazer isso? Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia, que eu comecei a trabalhar na INH. Eu, pobre da Lu, né? Eu incomodei ela muito, porque eu ligava 1000 vezes e perguntava, Lu, o que eu faço? Por onde eu começo? Como os meus alunos vão aprender? Como eu planejo, como eu organizo as minhas aulas? Porque eu não sabia dar aula desta forma ainda, né? Eu fui aprendendo na prática, mas eu acho que a gente pode auxiliar esses professores que estão chegando agora de uma maneira diferente, né? Para a gente não precisar aprender aos trancos e barrancos, né? Para poder ir já com uma caminhada mais consolidada, com mais certeza. Então, eu tive várias pessoas que me ampararam durante a minha caminhada e que me guiaram realmente durante esse percurso. E eu chego à seguinte conclusão, que planejamento e parceria são as palavras-chave. É o que tem de mais importante para a gente conseguir trabalhar um currículo bilíngue, né? Um currículo bilíngue de verdade, que tem essas línguas integradas, precisa de muito tempo de planejamento. Então, a escola precisa disponibilizar, ofertar aos seus professores momentos para que eles se encontrem, para que eles sentem juntos e pensem, o que eu posso te ajudar? De que maneira eu posso explorar esse conteúdo? Que competências eu posso desenvolver com os meus alunos aqui na língua inglesa, ou na língua portuguesa, ou em qualquer outra língua do currículo, né? E parceria, porque a gente só consegue fazer isso no momento que eu percebo que nem tudo que eu faço vai ser escolhido lá, né? Ou talvez não seja da melhor maneira, mas a minha colega às vezes tem uma ideia muito mais genial. E nesses anos todos, eu aprendi demais com as minhas colegas. E quero mostrar para vocês, foi difícil de escolher, mas o primeiro que eu quero mostrar não é desse ano. Ele é de 2017, mas eu acho que foi um dos projetos mais lindos dos quais eu já participei, né? Porque ele começou como um projeto de sala de aula normal e ele acabou tendo uma dimensão muito maior. Não que isso seja necessário, né? Os projetos podem, não precisam tomar uma dimensão tão grande quanto esse tomou, mas para ver como juntos a gente consegue coisas especiais mesmo, né? Então, esse projeto foi desenvolvido em 2017, com os quartos anos, né? Eles tinham a professora Bianca, a professora Juliana, como profs de língua materna, eu como prof de língua inglesa, a prof Daniela era prof de música, que eles tinham algumas atividades especiais no quarto ano, e a prof Raquel era a nossa professora de espanhol, que a partir do quarto ano eles têm espanhol, então, no currículo. O que a gente fez com essas turminhas, né? Vou mostrar quais eram as turminhas primeiro. Esses aqui são os nossos alunos dos quartos anos de 2017. Nós sentimos a necessidade de desenvolver com eles um projeto que trabalhasse com as emoções. E esse projeto acabou tendo a duração do ano inteiro. Ele acabou ficando muito maior do que a gente imaginava no início, né? Então, o objetivo geral era oportunizar diferentes vivências que levassem os alunos à reflexão sobre as emoções, desenvolvendo, assim, competências pessoais e sociais que os tornassem capazes de avaliar, expressar e adequar as suas emoções, comportamentos e atitudes.
Mas para chegar até aí, várias propostas fizeram parte nas diferentes línguas do currículo, né? E nas diferentes áreas do conhecimento também. Então, como eu falei antes, né? Muito planejamento, muitas reuniões. Acho que foi um dos projetos que também exigiu mais da gente, né? Não sei se as meninas estão assistindo, mas foi um trabalho lindo, né? E começou com algumas histórias. Uma delas sendo o Pequeno Manual dos Monstros Caseiros, que falava um pouco sobre esses medos que as crianças têm em casa. Ao mesmo tempo, na língua inglesa, eu fui lendo com eles um livro digital, que até uns anos atrás o livro digital já era uma coisa mais moderna, assim, agora a gente já está acostumado, né? Mas nós lemos o livro, então, I Have Monsters in My Tummy, que também falava desses medos que nós temos e da importância de reconhecer e saber nomear esses medos, né? E a partir disso, então, trabalhamos muito com a psicóloga da escola e começamos a desafiá-los a pensar quais eram os monstros que dos quais eles tinham medo. Que monstros perturbavam eles na escola, né? E daí, então, né, foi uma chuva de monstros, cada um com o seu monstro, cada um com o seu medo. Esse monstro virou um fantoche lindo, que foi feito no pátio da escola, eu lembro também muito bem hoje, todas as profs do projeto na rua, com as crianças costurando, colando, fazendo o seu fantoche, que depois eu vou mostrar. Esses fantoches ganharam vida, porque eles foram fazer esquetes, teatros, eles tiveram que escrever histórias sobre esses monstros. O que esses monstros faziam? Como eles me atacavam? Como que eu posso me defender desse monstro? Se há alguma maneira de domesticar este monstro, né? Esse monstro também tinha um nome científico, né? Porque no livro, o Pequeno Manual dos Monstros Caseiros, eles tinham um nome científico também. Então, foram várias propostas cercando esse tema. Em música, eles criaram a música de todos os monstros, gravaram na rádio da cidade, foi um evento, eles foram até a rádio de ônibus, né, gravaram essa canção. Em espanhol, eles fizeram uma coisa mais amada, um formulário, sabe a Capricho, aquela revista que a gente lia antigamente, que dizia assim, você gosta disso ou daquilo? E você vai marcando as respostas. Assim eles fizeram, mas num Google Formulários, para descobrir qual é o monstro que atacava, né, que atacaria as pessoas com mais facilidade. Então, esse projeto, ele foi tão rico que ele acabou virando um livro de verdade, né? E também foi parte, então, não era a intenção inicial, não era essa, mas ele acabou virando um livro. Isso também foi parte da aprendizagem das crianças, porque eles tiveram que procurar patrocínio, vender cotas, organizar a sessão de autógrafos, tudo com os professores. Essa era a capa do nosso livro, então. Os nossos alunos, cada um com seu fantoche. O fantoche tinha a ver com o monstro, né? E como ele era e agia. E nós também conseguimos que um fotógrafo fotografasse cada um com o seu monstro, né? Numa foto bem que mostrasse como esse monstro era. Então, aqui nós temos uma página do livro, a Fofocalines, né, a monstro da fofoca, como ela ataca, como é que a gente pode se livrar dela. E a fotinho da aluna, então, com a sua Fofocalines aqui no seu ouvidinho. Eles também, como eu falei antes, fizeram alguns vídeos em inglês. Então, no livro, ele foi colocado em forma de QR Code para as pessoas assistirem os vídeos e escreverem o que fariam, né, naquela situação, se estivessem naquela situação. Em espanhol, o formulário também veio para esse livro e a música também teve seu espaço aqui cantando e dançando com os monstros. Esse foi um projeto, eu acho que agora eu já estourei meu tempo, mas foi um projeto desenvolvido com o 4º ano, né? Em que eles têm uma professora da língua materna, uma professora da língua inglesa e, no nosso caso, ainda música e espanhol. Mas em outras turmas, como, por exemplo, no 5º ano, que nós temos diferentes professores para cada disciplina, o trabalho com projetos é, sim, super indicado e faz toda a diferença para essas crianças.
eu vou mostrar aqui bem rapidamente um de ciências que a gente fez, então, em ciências, em Science, Arts e Programming, em que o conteúdo era o mesmo, mas abordado de formas diferentes, né? Na verdade, o conteúdo era o sistema digestório, que foi desenvolvido em especial pela professora de ciências, né? Que tem a formação específica para isso. Mas em artes, nós exploramos também de que forma esses alimentos entram na nossa vida através dessas fotografias que foram publicadas na Time, de crianças ao redor do mundo com alimentação diferente, enfim. E a partir daqui, a gente problematizou em Science também como é a nossa alimentação. Será que ela está sendo adequada? Ela está ok? A gente já parou para pensar sobre isso? Então, eles realizaram fizeram uma análise, um diário, né, da sua alimentação durante uma semana. Nós problematizamos, nós discutimos, vimos que tipo de alimentos cada um tinha que comer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, quanto exercício, né? Vários outros aplicativos também, para que eles também tivessem essa língua, né? Esses vocábulos para poder falar sobre, né? Quando se tratar do sistema digestório. E eles também produziram, eles fizeram releituras daquela foto, fizeram receitas utilizando várias partes da comida que normalmente a gente não utiliza, né? Pensando na sustentabilidade. E por último, então, em programação, eles escreveram um código, né? Um programa para combater a anemia, né? Então, todo o conteúdo que se iniciou lá em ciências, como o sistema digestório, foi explorado em outras disciplinas do currículo, não repetido. E é essa a questão, né? Trabalhar em um currículo bilíngue não significa repetir o conteúdo, não. É ver de que maneira eu posso explorar para que as crianças tenham a sensação de que sim, de que a gente planejou tudo junto. E é muito legal quando a gente chega e eles dizem, nossa, prof, parece que tu falou com a prof de ciências, porque ela parou aqui, tu já continuou ali. Né? Então, isso é um currículo integrado. É quando a gente pode trabalhar juntos, crescer juntos, aprender com o outro, saber que a gente pode ensinar um pouco também para o outro, mas com esses desafios, né? De ter que trabalhar não só em inglês, mas em inglês, né? E ensinar através dessas línguas do currículo. Então, acho que tem um desafio bem grande aí, né, Ingrid e Lu e Rita, em relação à formação dos professores, né? Porque é um tema bem complexo e eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Não consegui terminar, mas não quero me estender no meu tempo. Não, mas olha, eu acho que tu já deu um gostinho, né, Cris, para as pessoas poderem pensar nesses projetos em parceria. Eu que acompanho o teu trabalho, acompanho o trabalho da NH, assim, tenho uma alegria muito grande de poder ver esses trabalhos maravilhosos que vocês desenvolvem, mas eu acho que tem uma coisa bem importante que tu trouxeste que a gente precisa retomar. Esse trabalho da parceria, ele acontece quando os professores da língua materna e da língua adicional desejam trabalhar juntos, quando eles topam o desafio de criar e aprender juntos, né? Que é isso que tu está trazendo. Porque essa é a riqueza, né? Esse comentário que tu trazes dos alunos, assim, parece até que tu conversaste com o professor, porque tem que haver essa conversa, tem que haver esse diálogo, porque os alunos crescem, os professores crescem, toda a escola. E eu e a Rita Ladeia, que também trabalhamos com assessoria para escolas pelo Brasil, a gente acompanha outros trabalhos maravilhosos em outras escolas diversas também, lindos trabalhos. Eu acho que uma coisa que tu trazes bem importante, né, Cris? Muita coisa que se aprendeu fazendo, se aprendeu na prática, né? Porque as pessoas não tiveram uma formação em educação bilíngue para entender como eu faço agora, né? Que é isso que tu trazes, vai aprendendo na prática, errando um pouco, acertando mais, né? E vai tentando fazer. Então, te agradeço, Cris, por esse momento de compartilhamento, e depois, quem quiser saber mais coisas, né? A gente pode deixar lá na página da INH os e-mails para compartilhar. Obrigada, Cris, por esse momento.
E aí, continuando, então, essa nossa conversa, né, pensando nisso que a gente está falando, eu vou chamar, então, a Ingrid Finger, né, que pensando, né, Ingrid, nisso que a gente está falando aqui, dessa parceria, dessa importância do trabalho, de entender o que é fazer educação bilíngue, que não é só o ensino de línguas, né, então a Ingrid também é uma autoridade na formação de professores, né, na universidade pública. Então, ela forma profissionais, né, de letras, ela forma professores, mestres, doutores, também alunos de pós-graduação na área, né, Ingrid? E é uma responsabilidade muito grande poder olhar agora para a educação bilíngue. Então, a gente pensa que tu poderia contar um pouco para nós, assim, como que a universidade pública vem se preparando, se é que vem se preparando, né, para a educação bilíngue, que já está aí, né, há pelo menos no Rio Grande do Sul, vamos pensar assim, né? Em São Paulo há mais de 30 anos, mas no Rio Grande do Sul, vamos dizer que assim, os modestos 16 anos que ela começou e agora, nos últimos anos, ganhando esse boom. Mas como que a universidade tem se preparado ou vai se preparar para essas demandas? Pois é, Lu, queria, né, iniciar agradecendo o convite e realmente, assim, eu acho que se a gente for pensar no que as diretrizes estão trazendo, talvez a formação de professores seja o maior desafio, né? Eu acho que a gente está... né, eu acho que a legislação é importante, porque é a partir da legislação que a gente... né, vai criar espaço para que essa formação de fato aconteça, né? Então, essa formação nas universidades, nem universidades públicas, nem privadas, essa formação ainda não acontece, né? Existe um mercado, existe uma demanda de mercado, é um espaço de trabalho onde os alunos que são formados pelas universidades públicas estão atuando, né? Mas a gente... nas universidades ainda não se voltou para essa formação. Então, por isso que eu reforço que esta legislação é uma legislação extremamente importante, porque ela está criando um espaço e ela está consolidando uma necessidade, né? Porque existe... Ingrid, deixa eu só te falar uma coisa aqui, eu não estou conseguindo projetar a tua tela, vamos ver se tu consegues compartilhar novamente. Tá, vamos de novo. Agora sim. Ótimo, tudo agora certo. Tá, tudo contigo, desculpa te atrapalhar. Não, imagina. Então, assim, eu, né, queria retomar, dizendo que eu acho que, em termos de formação de professores, talvez seja o maior impacto dessa nova legislação, dessas diretrizes, né? Porque as diretrizes estão abrindo espaço para que as universidades públicas e privadas consolidem a formação, que é a formação que o mercado está demandando, né? Então, enquanto não existia legislação, as universidades não tinham muita opção, porque a gente, né, se organiza a partir da legislação vigente. No momento que existe uma legislação dizendo essa é a formação que o mercado, né, vai absorver, essa formação que é exigida para que os profissionais atuem nesse mercado, nesse momento, então, as universidades começam a se adequar e a pensar de que forma elas podem contribuir e formar professores para atuar nesse mercado, né? Então, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Eu, né, faço pesquisa na área de bilinguismo já há mais de 20 anos, trabalho no programa de pós-graduação em letras da URGS, coordeno um laboratório de pesquisa em bilinguismo e cognição, né? Então, assim, dou aula no curso de letras, né, na formação de professores, em disciplinas de língua, né, de língua inglesa, mas também nas disciplinas mais específicas de didática e estágio de docência, de formação de professores, né? Então, eu acompanho essas mudanças do mercado de trabalho onde os nossos alunos vão atuar já há bastante tempo, né? E aí, então, eu trouxe aqui para a gente... né? Para a gente refletir um pouco justamente a parte da legislação que trata da formação de professores, né? Então, é o capítulo 3, os artigos 10 e 11, né? São os artigos que são os especificamente que tratam dessa questão da formação de professores. Então, a gente tem, né, para os professores que estão atuando, né, até o ano de 2021,
A graduação exigida é em pedagogia ou em letras, comprovação de proficiência em nível B2, né, pelo CEFR, pelo quadro europeu, né, e a formação complementar em educação bilíngue, através de um curso de extensão com no mínimo 120 horas, pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado reconhecidos pelo MEC. E aí eu vou falar um pouquinho disso em seguida, né? Para atuar na educação infantil e no ensino fundamental nos anos iniciais. Para atuar nos anos finais e ensino médio, né, a licenciatura em pedagogia ou letras pode ser também, né, complementada, ou dependendo da área de atuação, né, mais específica do professor. No artigo 11, então, é apresentada a exigência que será feita a partir de 2022. Então, aqui é interessante ver que são mencionados 2 cursos que ainda não existem, né? Na verdade, a pedagogia para educação bilíngue é um curso que existe e forma profissionais para atuar na educação bilíngue de surdos, que é um curso coordenado pelo INES, né, para a formação de licenciados para atuar na educação de surdos. Mas na educação bilíngue de prestígio, que é, né, o tópico do qual a gente está tratando aqui, este curso ainda não existe. E o curso de letras para educação bilíngue também é um curso que ainda não existe, né? Então, por isso que eu falei que é essencial que a gente trate, né, que a gente tenha uma legislação, porque essa legislação é o que vai dar o amparo para que as universidades públicas e privadas possam preparar essa formação, né? Então, aqui também, a partir de 2022, aparece a mesma informação, né? Formação complementar em educação bilíngue, curso de extensão, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado reconhecidos pelo MEC, né? E aí é disso aqui que eu vou falar um pouquinho mais, tá? Então, essa formação complementar em educação bilíngue, o que significa isso? Tá? O documento apresenta 3 possibilidades. Um curso de extensão com no mínimo 120 horas, um curso de pós-graduação lato sensu ou cursos de mestrado ou de doutorado reconhecidos pelo MEC, tá? No texto da legislação, a impressão que a gente tem pela forma da redação é de que os cursos de extensão ou pós-graduação lato sensu sejam reconhecidos pelo MEC, tá? E isso não é possível, porque o MEC não reconhece cursos de extensão e cursos de pós-graduação lato sensu. O que a legislação, na verdade, exige é que os cursos de extensão ou os cursos de pós-graduação sejam ministrados, sejam organizados, planejados, implementados por universidades ou por instituições de ensino superior que sejam credenciadas pelo MEC para fazer esse oferecimento. Então, por exemplo, uma universidade só pode oferecer um curso de pós-graduação, um aperfeiçoamento, uma especialização, se ela tiver uma autorização do MEC para fazer esse oferecimento. Então, a universidade pode existir, fazer várias coisas, mas não ter a autorização para oferecer a pós-graduação lato sensu. E aí, essa pós-graduação não será reconhecida no mercado, né? Então, no caso de cursos de extensão e de cursos de pós-graduação, a instituição é credenciada pelo MEC. No caso de cursos de mestrado e de cursos de doutorado, os cursos são reconhecidos pelo MEC, reconhecidos pela CAPES, né? Então, essa é uma grande diferença. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa formação complementar em educação bilíngue, já que os cursos de pedagogia para educação bilíngue ou letras para educação bilíngue ainda não existem, né? A única opção que sobra para as pessoas é, de fato, ir atrás dessa formação complementar que está colocada no item C, né? Então, esse curso de extensão com 120 horas, obviamente, não vai ser no nível de aprofundamento que uma pós-graduação, ou muito menos que o mestrado e doutorado. Mas são cursos que podem trazer uma formação muito concreta e útil para que o professor possa atuar nesse contexto, né? O curso de pós-graduação lato sensu é um curso com uma carga horária muito maior, de 360 horas, ou seja, 3 vezes o que um curso de extensão proporciona, né? E também com uma formação mais voltada para a prática, para a sala de aula, para como implementar educação bilíngue na escola. Os cursos de mestrado ou de doutorado são cursos que
fazem a formação do professor num nível muito mais de pesquisa do que de preparação para a sala de aula. E aqui é importante a gente reconhecer a necessidade de que a gente, de fato, implemente pesquisa e conheça a realidade do Brasil para entender quais são os efeitos, afinal de contas, que um currículo bilíngue pode ter, né, no desenvolvimento linguístico e no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, não existem hoje cursos de mestrado ou de doutorado que sejam na área de educação bilíngue. Tá? Isso não existe e possivelmente nunca vai nem existir. O que existe são cursos que proporcionam que professores, né, que os seus alunos estudem questões relacionadas ao bilinguismo e à educação bilíngue, né, através de sua pesquisa. Então, por exemplo, dentro de linhas de pesquisa de psicolinguística ou de linguística aplicada, né, ou várias outras linhas de pesquisa, o acadêmico pode desenvolver a sua pesquisa, né, tratando de questões relacionadas à educação bilíngue e receber um título de mestre em letras, ou mestre em linguística aplicada, ou mestre em estudos da linguagem, que é o caso, né, da URGS. Então, o aluno não vai ser mestre em educação bilíngue, o aluno vai ser mestre em estudos da linguagem, ou doutor em estudos da linguagem, sendo que o seu trabalho de pesquisa foi um trabalho de pesquisa voltado à educação bilíngue, a algum aspecto da educação bilíngue, né? Mas os cursos são bastante diferenciados quando a gente pensa no escopo de um curso de extensão, no escopo de um curso de pós-graduação lato sensu e o escopo de um curso de mestrado ou de doutorado, né? Que foca muito mais no desenvolvimento de uma pesquisa. Tá? Os cursos de extensão e os cursos de pós-graduação lato sensu são muito mais voltados para a formação dos professores, para que eles tenham se sintam mais capacitados a atuar na prática, né? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Caso vocês, né, que alguém tenha alguma pergunta mais específica com relação a como é que acontece, né, essa formação, estou aqui à disposição e acho que era isso. Uma coisa interessante, assim, que eu acho que é importante também a gente pensar, né, a diferença entre a formação que vai ser proporcionada através da universidade pública e da universidade privada, né. Então, as universidades privadas, elas têm uma agilidade maior no oferecimento dos cursos, tá? Então, certamente, as universidades privadas já estão se mobilizando para que né, existam cursos de formação que possam dar conta dessa demanda de mercado, tá? As universidades públicas, elas são mais lentas nessa organização. Então, é óbvio, né, assim, me parece óbvio que os cursos de pedagogia em educação bilíngue ou letra para educação bilíngue sejam oferecidos inicialmente nas universidades privadas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado com relação à qualidade dos cursos que serão oferecidos, porque eles precisam ser oferecidos por instituições que tenham background para poder né, ter uma experiência e ter condições de oferecer um curso de qualidade, tá? E também acho que é essencial que a universidade pública se mobilize para oferecer essa formação. Por quê? Porque a gente acredita que a educação bilíngue não deve ser privilégio das escolas privadas ou de poucas escolas ou, né, daqueles que têm acesso, né, financeiro para poder ter educação bilíngue. Então, dentro do que a gente acredita que a educação bilíngue deve ser, como é que a gente proporciona acesso? A gente proporciona acesso através de escolas públicas que ofereçam currículo bilíngue, né? Então, as universidades públicas têm um papel fundamental na formação desses professores, para que esses professores possam atuar no ensino público e, nesse ensino público, implementarem programas, currículos de educação bilíngue. Né? Então, essa é uma demanda que existe e é nosso papel na universidade fazer isso.
Principalmente, né, na escola, na questão da universidade pública, né, Ingrid? Isso que tu trazes é muito importante, porque a gente precisa olhar para isso, né? E a gente não pode, de forma nenhuma, negligenciar essa necessidade que a universidade tem agora de olhar para essa formação que é necessária, né? Que é isso que tu trazes e que tu trouxeste assim uma explicação muito boa para nós desse entendimento, né, sobre mestrado, sobre doutorado, porque muitas pessoas nos perguntam, né, como é que funciona essa questão, porque está lá na diretriz. Então acho que esse teu esclarecimento foi muito, muito importante mesmo. E eu e a Ingrid, a gente combinou, né, Ingrid, de continuar falando sobre a questão da formação. Então eu te agradeço, Ingrid, eu vou continuar aqui falando sobre isso, mas com outro recorte, então, dessa parte que a gente combinou, que é a gente olhar para essa formação. Então, eu quero poder discutir um pouquinho mais. Deixa eu começar de novo aqui, que não deu a minha apresentação. Vamos ver se vai dar agora. Agora deu. Então, a gente poder continuar um pouquinho mais essa discussão sobre a formação de professores para educação bilíngue, né? Por quê? Eu vou falar de que lugar? Eu vou falar do lugar de quem também, né, eu sou coordenadora, então, de um curso de pós-graduação em Educação Bilíngue e Cognição, também professora deste curso, professora de outras pós-graduações, assim como a Ingrid, como a Rita Ladeia, né, e também profissional que atua com esses profissionais, a formação desses profissionais. Então, a gente precisa poder olhar para isso que traz, principalmente, né, a Ingrid já falou, a Rita também, para a formação de professor, o que a diretriz nos traz para a gente pensar, né? O que a gente tem observado nessa trajetória para a gente poder refletir um pouco juntos sobre isso. Então, a primeira questão importante é, a diretriz está trazendo para a gente um olhar para o professor de língua adicional, né? Ele está trazendo ali uma formação para um professor de língua adicional. Mas eu quero poder refletir com vocês para a gente poder pensar de fato, quem são os professores da escola bilíngue? Quem precisa entender sobre educação bilíngue? Né? A gente sabe que não são somente os professores de língua adicional. A gente sabe, assim como a Cris trouxe exemplos para nós, assim como a Rita trouxe toda a caminhada inicial, que a gente precisa entender que os professores da escola bilíngue são todos aqueles que trabalham em escola bilíngue. Então, apesar da diretriz, nesse primeiro momento, ser direcionada aos professores de língua adicional, essas formações, esse olhar para a educação bilíngue, não pode ser apenas do professor da língua adicional. Porque quem precisa entender sobre educação bilíngue são todos os profissionais que trabalham na escola, inclusive coordenação e direção da escola, né? A gente precisa entender que há algumas diferenças nesse trabalho. E aí, então, a diretriz traz para nós 3 pontos principais na formação, né? Para o professor de língua adicional, então, pedagogia ou letras, a questão da proficiência, que a Ingrid e a Rita também já falaram, e a questão da formação em educação bilíngue. E aí eu quero problematizar um pouquinho essa questão que a Ingrid, né, começou trazendo sobre a questão da pedagogia e letras, mas eu quero problematizar algo bem importante, né? Porque muitos professores nos procuram, a Rita também, que dá assessoria para escolas, perguntando, tá, mas por que pedagogia, por que letras? Porque, na verdade, se a gente for pensar no curso atual, nem a pedagogia dá conta de uma formação para educação bilíngue, e nem mesmo a letras, no formato que ela está atualmente, dá conta de uma formação para educação bilíngue, né? A gente sabe, mapeando as escolas, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, mas também a gente sabe de movimentos em outras regiões, em que o curso de letras até tem um desejo, né, e coloca alguma disciplina ou uma disciplina de educação bilíngue, mas uma disciplina casada com algum outro assunto, e aí a discussão em educação bilíngue vai ficar bem incipiente, né? O curso de pedagogia, então, nem chega perto da educação bilíngue para poder discutir questões como, por exemplo, que ensinar línguas é diferente de ensinar por meio da língua, né? Então, a letras vai dar muito conta de ensinar línguas, mas será que o curso está conseguindo dar conta de explicar como que se ensina por meio da língua? Então, acho que isso é uma questão para a gente pensar em relação à formação, né? Outra questão importante que aparece é metodologia para ensino de línguas é diferente de metodologia para ensino bilíngue.
E por isso a gente precisa entender que metodologias são essas. Porque os cursos nem de pedagogia, nem de letras vão dar conta, na atualidade, né, dos cursos que nós assistimos e vemos, de dar conta de trazer essas diferenças principais. Outra questão importante, entender que educação bilíngue significa mais do que uma língua. Né? A gente sabe que não é por culpa de ninguém, mas muitas pessoas ainda têm essa ideia de que educação bilíngue são os professores de inglês da escola, por exemplo, né? Eu, a Rita, todo mundo que faz assessoria em escolas observa quando a gente vai em alguma escola, e não é por mal, às vezes os diretores, coordenadores e até mesmo os professores dizendo: esse é o professor do currículo bilíngue, apontando para o professor de língua inglesa, né? Como se a educação bilíngue significasse o professor de inglês. Então, assim, quando que as escolas, né, onde elas recebem a formação para entender que a educação bilíngue é mais do que essa língua? São todas as línguas que circulam na escola, são todos os componentes que vão fazer parte desse todo. Também uma questão importantíssima que a gente tem discutido muito no nosso grupo, né, a Rita, a Ingrid, a Cris, a alfabetização simultânea ou consecutiva. A gente tem percebido nesse contato com as escolas, com alunos do Brasil, né, pessoas que trabalham em escolas em todo o Brasil, que há uma grande dúvida sobre a questão da alfabetização, pouco se fala sobre isso, e muito menos ainda se ela vai ser simultânea ou consecutiva. Ela traz algum malefício para o aluno, se for consecutiva, se for simultânea. Então, essa discussão nem a pedagogia dá conta e nem a letras tem conseguido, né? Principalmente pelo mapeamento que a gente faz pelos alunos, onde eles trazem muitas dúvidas para a pós-graduação, tentando discutir isso nas nossas, né, disciplinas, nas cadeiras que a gente tem na pós, porque essa discussão não está indo para as escolas ainda, né? E aí, como acontece a aquisição de língua pela criança? E a gente vai observar que quem está formado em pedagogia não vai dar conta de resolver e de responder essa questão, como acontece essa aquisição, né? Talvez o pessoal de letras consiga melhor, mas aí, as fases do desenvolvimento infantil, o pessoal de pedagogia vai conseguir responder melhor, vai conseguir falar melhor sobre isso, e o de letras ainda não, porque a letras vai abranger um público, não um profissional que vai atuar nas séries mais finais. E aí tem outra questão bem importante que a gente discute muito no nosso grupo de pesquisa, que é como se dá a ativação simultânea das línguas no cérebro do bilíngue? Porque a gente precisa entender que tem um cérebro aí, que são duas línguas que vão ser ativadas, né? O léxico dessas línguas vai ser ativada em conjunto, que o aluno bilíngue, né? Ele então inibe uma língua quando ele vai usar outra, mas ele tem todo o acervo ao seu dispor. E os professores precisam entender isso. E aí nem a pedagogia e nem a letras, né? E aí vão ser os cursos, né, Ingrid, lá de mestrado e doutorado que vão falar sobre isso, né? Ou as pós-graduações. Então, a gente precisa entender, né, e quando traz um documento que diz para nós que vai ser necessário criar um curso de formação em letras para educação bilíngue ou em pedagogia para educação bilíngue, a gente vai entender o quê? Que a pedagogia e a educação bilíngue, como a Rita mesmo fala lá no início, né, precisa trabalhar em parceria. Porque o curso de letras sozinho não dá conta dessa formação, assim como o curso de pedagogia não vai dar conta também. Se não houver uma união de coordenadores desses cursos para pensar juntos uma formação em letras para educação bilíngue ou em pedagogia para educação bilíngue, a gente não vai ter um curso que vai dar conta desta necessidade de entender o que fazer lá no chão da sala de aula, né? Como que a gente trabalha essas questões tão importantes. Então, acho que isso é algo para a gente poder refletir como pessoas, como profissionais que trabalham ou pretendem trabalhar com educação bilíngue. Uma das questões que aparece lá no documento também sobre a proficiência, quem não assistiu, a Rita Ladeia com o professor Ivan, hoje à tarde fizeram uma outra live falando dessas questões, e a gente, né, não vai entrar nesse detalhamento aqui, mas a proficiência, por mais que nos incomode essa questão de prova internacional, de CEFOR, B1, B2, C1, ela é importante. E o profissional que trabalha com língua adicional sabe que a proficiência do profissional né, que vai estar trabalhando na sala de aula, ela precisa ser muito boa, né? Como a gente vai formar um aluno B1, B2, como a diretriz traz, se o professor não for no mínimo um B2?
né? Então, há uma necessidade. Bom, os testes são caros, são testes inacessíveis para os profissionais, assim como a universidade pública vai ter que ser instigada a criar cursos de formação, a gente vai precisar, né, olhar, o governo vai precisar olhar para essa proficiência dos professores. Como que vai se criar um plano, né, a longo prazo de capacitação para a proficiência? Porque no momento que se exige algo, precisa se criar também as possibilidades para que isso aconteça. Mas eu quero me fixar mais na discussão da formação de professores para educação bilíngue, que é essa formação que a gente está falando agora além, né? Que não envolve letras nem pedagogia, porque essas formações precisam ser reformuladas, mas a formação para além. Então, a gente sabe que existe no Brasil poucos cursos, né? Não são muitos, mas já existe uma gama de cursos de formação, em especial cursos de pós-graduação, que eram os que existiam principalmente, para formar professores para um foco que é a educação bilíngue. Então, a gente tem cursos reconhecidos e respeitados no Brasil, né? Como, por exemplo, Singularidades em São Paulo. Nós mesmos na NH temos já um respaldo da comunidade para os cursos que a gente oferece, né, para pós-graduação. Também tem a PUC do Paraná, que tem um respaldo, né, que tem todo um trabalho também que desenvolve, e outros todos, tantos que talvez eu não saiba citar. Mas é muito importante que a gente possa olhar para isso em relação a essas ofertas, né, em especial de pós-graduação, olhando para isso, né, a gente precisa pensar e olhar com um olhar muito criterioso, um olhar crítico até mesmo, né, para estas ofertas, porque, como disse hoje à tarde também a Rita e o professor Ivan, né, o professor precisa ter um olhar crítico e cuidadoso para verificar isso tudo que vai aparecer no mercado agora, principalmente a partir das diretrizes, né, que sugerem já, né, que já trazem como uma obrigatoriedade essa formação mínima de 120 horas, ou uma pós-graduação, um mestrado ou doutorado na área. Então, uma das questões bem importantes para qualquer curso que vocês forem procurar na área é olhar isso que a Ingrid já trouxe, né? Se a instituição é credenciada pelo MEC para oferecer, né, um curso, porque a gente sabe que tem muitas instituições que oferecem cursos que, de fato, não são credenciados pelo MEC, não têm um respaldo, né, teórico para poder ser ofertados. Então, é muito importante que o professor possa ir atrás, entrar no site, entrar, né, no Lattes dos professores, para ver se esses professores também desenvolvem pesquisa na área da educação bilíngue, do bilinguismo, né, se são especialistas, mestres ou doutores, que são, assim, com conhecimento nessas áreas para poder ofertar. Se a gente falar de pós-graduação, então uma carga horária mínima de 360 horas é o que a lei, né, exige atualmente. Tem algumas mudanças para mais, para menos, mas assim, 360 horas, uma pós-graduação, e a gente precisa olhar para essas horas ofertadas. Então, quando se vai atrás de um curso, pedir para a coordenação do curso dizer que disciplinas são essas, que horas são essas, como elas vão ser compostas dentro da carga horária, né? E se essa formação, de fato, é em educação bilíngue, porque eu também tenho observado muitas formações que, às vezes, dão um enfoque muito grande para a formação em língua adicional, né? E esquecem que a necessidade da formação é em educação bilíngue, né? Então, tem que ter muitos componentes curriculares que vão olhar para a educação bilíngue, a gente precisa entender isso. Em relação aos cursos de 120 horas, né, que agora começam a ser ofertados, eu já vi várias instituições ofertando os cursos, algumas bem sérias, outras talvez nem tanto, mas, assim, muitas instituições já oferecendo cursos de extensão de 120 horas. Novamente, é importante olhar, porque isso o documento das diretrizes exige, né, que a instituição seja credenciada pelo MEC, que a carga horária mínima seja de 120 horas, né, para esse curso de extensão, e acho que isso é muito importante a gente olhar. Muita gente trouxe assim, alguns questionamentos sobre o porquê as 120 horas, né? Então, assim, na verdade é um número, mas é um número razoável e importante para uma formação complementar que dê conta, né, de entender educação bilíngue e todos aqueles pontos que eu trouxe para vocês que os cursos atualmente de letras nem de pedagogia discutem. Então, não dá para ter uma disciplina de educação bilíngue, por exemplo, cada com inglês 7 no curso de letras, porque isso não vai dar conta de tudo que precisa ser falado e discutido, né?
E aí a questão também dos professores renomados na área, né? E oferecer uma formação que trabalhe conteúdos pertinentes. Então, não adianta, por exemplo, numa formação em educação bilíngue, a gente ter inglês 1, inglês 2, inglês 3, inglês 4, porque não é esse o foco da educação bilíngue, né? Isso é o foco da letras, é o foco de um curso de formação em proficiência, né? Então, a gente precisa olhar para o que está sendo ofertado dentro destes cursos de extensão e destes cursos, então, de pós-graduação, né? E como eu volto a falar, tem muito curso bacana saindo. Eu acho que cada um tem que escolher o curso de acordo com aquilo que fecha com o seu desejo, olhar para os profissionais que estão, esses profissionais são respeitados ou não, né? São profissionais que eu gostaria de ter curso com esses profissionais. E tem muita coisa bacana acontecendo, até porque, com a demanda que vai se criar a partir das diretrizes sendo homologadas, vai precisar realmente de muito curso pelo Brasil, né? Porque um curso só não vai dar conta de todo esse potencial, de todos os profissionais que atuam ou desejam atuar em educação bilíngue em todo o Brasil, né? Então, a gente vai precisar realmente se unir, ter muitos cursos em relação a isso. Mas eu prometi trazer hoje o curso da INH, mas, de novo, o curso da INH não é o único, certo? Ele é um curso que as pessoas têm me pedido para falar um pouco, como é o curso que a gente tem na INH, eu vou trazer algumas informações sobre ele. Mas no momento que vocês entrarem na internet, forem procurar curso, vocês vão ver que tem outro. Então, tentem olhar para aquelas dicas que eu dei, assim, de olhar os profissionais, olhar se a instituição é reconhecida, olhar que disciplinas, né, que componentes são esses que fazem parte, que isso é bem importante. Como a gente trabalha com formação de professor, a gente monta um curso nesta área, né? Então, o objetivo deste curso da INH, que a gente está oferecendo, Teoria e Prática na Educação Bilíngue, é poder instrumentalizar os professores que atuam ou desejam trabalhar na educação bilíngue. O público, né, vai ser quem está trabalhando e, de fato, quem trabalha com língua materna, quem trabalha com língua adicional ou quem trabalha com disciplinas especializadas. Então, ele não é específico para professor de inglês, né? Porque a gente entende que quem trabalha em educação bilíngue e quem precisa entender de educação bilíngue são todos os profissionais que atuam na educação bilíngue, certo? Então, esse curso, na verdade, ele vai tratar dos processos de ensino e aprendizagem em contextos de educação bilíngue. E a gente vai promover toda uma discussão teórica e reflexiva, né? Tentando aliar teoria e prática, que é isso que a gente sabe que é muito importante, para poder discutir e aprofundar esses conceitos e essas questões importantes para o conhecimento do professor que vai atuar na educação bilíngue, ou o coordenador que precisa coordenar um grupo que vai atuar na educação bilíngue, ou até mesmo um diretor, né, que vai estar coordenando toda a frente de uma escola que vai se tornar bilíngue, tá? E aí alguns componentes curriculares, só para trazer para vocês do que a gente vai ter na nosso curso de especialização, nesse curso de extensão de 120 horas. A gente vai ter bilinguismo e cognição, que é a nossa linha, né, frente, nosso carro-chefe, porque a gente já tem uma pós nesta área também, então estudar todas as questões cognitivas também relacionadas ao bilinguismo. A gente vai discutir metodologias no ensino bilíngue dentro desse curso de extensão. A gente vai discutir a educação bilíngue, os programas bilíngues, o que é, de fato, agora currículo bilíngue, o que não se enquadra mais dentro desse formato, né, como a Rita trouxe lá no início. Vamos discutir a alfabetização e letramento em duas línguas, então, não só os aspectos linguísticos da alfabetização e do letramento, mas também os aspectos cognitivos, as bases neurais para a alfabetização, o que acontece no cérebro quando a gente se alfabetiza em duas línguas. Então, isso é uma área que a gente tem pesquisado muito, né, na nossa linha de pesquisa. Vai ter uma parte muito prática, com seminário pedagógico no ensino, assim, para trazer essas ideias, para munir o professor com práticas, com ideias bacanas para poder levar para a sala de aula, né, porque a gente sabe que é difícil começar, a gente precisa poder pensar a partir de ideias de gente que já tem experiências bem-sucedidas. A avaliação, claro, em contexto bilíngue, poder olhar para a avaliação em ambas as línguas, né, que é algo ainda que é bem desafiador dentro do ensino bilíngue, como que a gente casa essa avaliação em contexto. Tecnologias digitais, a gente sabe, né, mais do que nunca esse ano a gente soube da necessidade de aprender a usar elas de uma forma coerente e que faça, né, todo sentido na aula. E aí, quais seriam os diferenciais do nosso curso, né?
Esse é um curso online, mas não EAD. Então, o que a gente pretende? Né? Que os professores estejam lá com os alunos, que a gente possa problematizar, né? Que a gente possa aproveitar a aula para fazer pergunta, para refletir juntos. Então, não vão ser aulas gravadas, né? Que o aluno vai ter depois, mas isso não significa que a gente não vai gravar a aula presencial e disponibilizar para um aluno que, de repente, num dia ou outro, que está matriculado, claro, não puder assistir, né? Então, o nosso time de professores é realmente especializado, né, e respeitado na área da educação bilíngue em todo o Brasil. Então, a gente, né, foi escolher um time, assim, muito bacana. Inclusive, as pessoas que estão aqui fazem parte desse time, né, que estão hoje nessa live. A gente pretende trabalhar com turmas pequenas, para que os alunos possam, de fato, interagir, fazer perguntas, para que seja uma experiência de aprendizagem realmente diferenciada, né? O nosso objetivo não é quantidade de alunos, mas, de fato, poder fazer com que esses profissionais possam levar para a sala de aula um diferencial na sua formação, né? Então, as aulas vão acontecer uma vez por semana, para que todos possam encaixar na sua rotina, porque a gente sabe, né, de todas as demandas, e por vezes uma formação muito intensa, semanal, também não nos permite, né, encaixar na rotina com todas as outras coisas que se faz, que se estuda, que se lê ao longo, né, da sua semana. E ainda tem um diferencial muito bacana, que eu montei esse curso já alinhado à nossa pós-graduação. Então, é possível depois aproveitar o professor, né, o professor faz o curso de 120 horas e ele decide que, bom, já fiz 120 horas, agora eu quero fazer, né, o que falta e me engajar numa pós-graduação. Então, como a gente tem a pós-graduação e tem o curso, vai ter a possibilidade de aproveitar os créditos para ingressar na pós-graduação da INH futuramente, certo? E aí, como eu tinha prometido para muitos já hoje, né, no Face, também no Instagram, que eu ia distribuir um voucher de desconto hoje para quem estivesse na live e quiser. E aí, conversando com o meu grupo aqui, né, com a Rita, com a Ingrid, com a Cris, a gente decidiu deixar, era só para 24 horas, né, mas elas conversaram comigo e a gente resolveu, então, deixar esse voucher, né, de desconto até o final do mês, para quem quiser se inscrever, né, lá no nosso curso, poder usar o voucher e ter um desconto de 10%, né, porque a gente sabe que o professor se esforça muito para poder fazer uma formação bacana, para poder estar em contato, né? O professor quer muito aprender, a gente sabe disso, né? Então, a gente quer poder facilitar isso de certa forma também, né? Então, vou fechar aqui os meus slides e vou trazer as minhas colegas de volta aqui, né? Para a gente entrar. Eu peço desculpas, porque como eu estava com muitas telas aqui, eu estou coordenando, eu não consegui ver as perguntas, então eu vou deixar para a gente responder agora, se tiver alguma pergunta para nós, né? Vamos ver o que aparece aqui de bacana que a gente possa compartilhar, né, e ver. Meninas, vocês viram alguma questão aqui que vocês gostariam de responder, por favor? Eu tenho, sim. A Karine fez uma pergunta, né, sobre se não vão existir, né, cursos de pós-graduação em educação infantil bilíngue, né, uma espécie de continuidade da faculdade de pedagogia, né. E eu gostei muito da tua pergunta, Karine, porque, na verdade, assim, eu acho que sim, eu acho que esse é o caminho, né, mas é importante a gente entender, assim, que não é só a formação de professores para atuar no contexto de educação bilíngue, né, que está sendo desafiada, mas a formação de pesquisadores que atuem nessa área também, né, é um desafio nesse momento, porque existem pouquíssimas pessoas no país fazendo pesquisas sobre educação bilíngue, né, então, assim, é importante, assim, a gente incentivar que as pessoas envolvidas em contexto de educação bilíngue estudem e façam curso de mestrado, e façam curso de doutorado, e façam pesquisa na área, para que a gente tenha mais dados, para que a gente tenha mais informações, né? Porque o contexto de educação bilíngue que a gente tem no país é um contexto completamente diferente de todo o resto do mundo, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças chegam na escola com uma língua que não é a língua de prestígio, e elas estão nesse, né, que é no espanhol, na maioria das vezes, né, e elas chegam na escola sendo bilíngues e se alfabetizando e, né, e se tornando proficientes numa outra língua. Aqui no Brasil, a gente faz exatamente o oposto, a criança chega com uma língua,
na escola e ela vai aprender uma língua de prestígio, né? Então, o fato de ela aprender uma língua na escola que não é a língua que ela fala, né, em casa, é um contexto diferente, né? As formas como se tem conduzido os processos de alfabetização nas duas línguas nas escolas no Brasil, por exemplo. Não existem pesquisas que tratam disso, né? Então, assim, não vai ser num curso de extensão ou num curso de especialização, né, de pós-graduação lato sensu que essa pesquisa vai ser realizada. Essa pesquisa só será realizada né, por pesquisadores que façam cursos de mestrado e doutorado. Então, no momento em que a gente tiver mais pessoas pesquisando, a gente vai ter pessoas formadas para poder oferecer cursos para quem tiver interesse, entende? Então, assim, a formação é a formação de quem atua na escola, mas também a formação do pesquisador. Então, eu acredito que esse é o caminho, né? Mas isso ainda está para ser construído, né? E quem tem mais interesse nessa área está aí, está sendo convidado a fazer mestrado e doutorado e ocupar esses espaços, que são espaços necessários de serem ocupados, né? A gente está num processo de mudança, né? Então, a gente não sabe direito para onde a gente está indo, mas eu acredito que essa legislação é um avanço. Tem problemas, né? É necessário aperfeiçoar, mas é um pé na porta no sentido de começar a construir uma educação de língua de qualidade, né? Mais consolidada no país. E tinha mais um comentário que eu não consegui pegar, meninas, se vocês quiserem responder. Cláudia. Cláudia, curso de psicopedagogia com essa visão, esse conhecimento de educação bilíngue é fundamental que a gente tenha, porque essa formação não acontece dentro dos cursos de psicopedagogia tradicionais, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Então, a gente precisa de fazer pesquisa e precisa divulgar essa pesquisa, né? Informar pesquisadores que atuam nessa área. Rita, tu queres dizer alguma coisa? Não, Lu, eu acho que em relação à formação de professores é isso. Eu acho que a gente está num caminho, eu acho importante a fala da Ingrid, de que esse documento, nós precisamos olhar para ele, e eu sempre faço esse paralelo com quando surgiu a BNCC e aquele desespero que foi no lançamento da BNCC, e hoje nós conseguimos olhar para ela, ver os defeitos, ver as falhas, mas ela deixa caminhos de superação desses defeitos e dessas falhas. Ela não é um documento que engessa. Esse documento também não engessa as nossas escolhas. Ele só traz um chamamento de responsabilidade em relação àquilo que é e deixa de ser a educação bilíngue. Mas ele estabelece um conjunto de regras e deixa diversos outros aspectos à escolha da instituição. Então, o importante nessa questão da formação é nós nos prepararmos para isso. Esses cursos todos que as pessoas pontuam aqui, a psicopedagogia, a especialização em educação infantil, que é o maior segmento de educação bilíngue hoje no Brasil, são escolas que atuam, às vezes, só na educação infantil e até no futuro vão precisar se adequar, porque a legislação também define que uma escola não pode ser bilíngue em apenas um segmento, ela precisa ser bilíngue em todo o currículo de educação básica, mas há escolas que só atuam na educação infantil e não pretendem oferecer outros segmentos, se especializam na educação infantil. Esse processo que a Ingrid menciona, da necessidade das nossas pesquisas, dos nossos estudos no Brasil, são os estudos que vão gerando esses cursos, são as pesquisas, são os nossos estudos, os nossos avanços que vão gerando cursos. Então, talvez hoje nós não tenhamos pessoas que falem de psicopedagogia em educação bilíngue, com a propriedade que nós teremos daqui a 3, daqui a 5 anos. Então, todas as áreas fazem sentido, mas é uma questão de amadurecimento nosso, né? Como acadêmicos, como profissionais, como pesquisadores, como professores. Acho que tudo isso é um caminho que a gente vai construindo aos poucos, e que esse documento, com todos os problemas que ele tem, ele
sim representa um marco que vai transformar para melhor a história daquilo que a gente vem fazendo. Não vou nem falar em educação bilíngue, mas em formar bilíngues por qualquer caminho que seja, porque não é só a educação bilíngue que forma bilíngues, mas ele regulamenta e diz o que é uma coisa e o que são as outras coisas. Mas nós vamos conseguir, baseados nesse documento, fazer um trabalho com línguas adicionais de mais responsabilidade e de melhores resultados no país. Eu acho que isso que importa. Isso. Tem duas perguntas aqui bem importantes. Se as escolas que oferecem programa bilíngue, aqui vou botar ela, também deverão se adequar às diretrizes ou essa nomenclatura não implica essa adequação? Né, Rita, a gente tem discutido bastante essa questão, e sim, com certeza as escolas com programa bilíngue vão, se quiserem ser escola bilíngue, currículo bilíngue, terão que se adequar, né? Eu vejo que a tendência, né, Lu, é que todas as escolas gradativamente façam essa transição para a escola bilíngue. E aí uma fala também que eu, a Luciana, nós todas aqui sempre reproduzimos é que nenhuma escola vira bilíngue. Não é porque a escola X tem um programa bilíngue que em 2021 ela virou escola bilíngue. Não é assim. Não existe varinha de condão para transição para a escola bilíngue. É um processo, não é um momento, é um processo, requer tempo, como a Cris colocou na fala dela, o currículo integrado, ele é trabalhoso. E são pequenas ações experimentais que vão nos ensinando os caminhos de fazer essas amarras entre as duas línguas de uma forma significativa. Então, o que eu imagino é que nenhuma escola que hoje diz para a comunidade, nós temos um programa bilíngue, vai querer dizer, nós somos uma escola de carga horária estendida. Eu imagino que toda escola que tem um programa bilíngue precisa chegar para as famílias e dizer, há um documento novo, nós precisamos fazer ajuste, nós estamos dentro do prazo que a lei nos dá, e nós estamos caminhando para aquilo que o documento exige na educação bilíngue, sem pressa, com calma, com muita seriedade. Mas uma coisa que se pode fazer de imediato é apoiar o corpo docente no processo de formação, porque esse currículo não vai acontecer se nós não tivermos um corpo docente formado, competente, que entenda os pressupostos teóricos e as práticas pedagógicas que organizam e fundamentam a educação bilíngue. Então, eu penso que, como para 2021, ninguém tem que fazer nenhuma mudança, deixem os currículos de vocês do jeito que estão. Não precisa tirar o nome Programa Bilíngue para 2021. O documento nem está homologado ainda. Então, nesse momento, o que é que a gente pode adiantar nesse processo de transição? Organizar com o nosso corpo docente a formação que é necessária para esse caminho de transição. A formação sempre vai ser o ponto de partida. Nenhuma educação bilíngue vai acontecer de uma forma sustentada se o corpo docente não for bem preparado, bem formado, e isso leva tempo. Exatamente. Que bom, Rita. Eu acho que a pergunta da Carmen, tu já, de certa forma, respondeu, né, Rita? Sim. A educação bilíngue, a educação infantil vai precisar, não adianta ser só um segmento, né? A diretriz traz isso, precisa ser escola para poder ser considerada. Claro que a escola não precisa, como a Rita mesmo disse, no primeiro ano estar com toda a escola constituída bilíngue. Pode estar dentro do projeto pedagógico um crescimento aí. Então, a escola vai começar na educação infantil e vai, dentro do seu projeto pedagógico, mostrar e explicar que isso vai ter, né, uma implantação gradativa. Então, isso é algo que precisa, sim, ter só um segmento oferecendo educação bilíngue, conforme a diretriz, não pode mais, né? Então, eu acho que, para finalizar, né, meninas, tem a gente, assim como muitos pesquisadores e muitos professores e profissionais no Brasil, tem muita gente querendo fazer educação bilíngue, querendo estudar, querendo poder estar nessa caminhada, né, que vocês mesmos trazem, no Brasil inteiro. Tem gente muito capacitada, muito responsável,
e a gente precisa pensar a educação bilíngue de forma responsável, né? Porque tem uma coisa que eu falo muito com os alunos também na pós-graduação, que é o seguinte: os países sérios que a gente conhece não fazem educação, né? A Ingrid também fala muito disso, não fazem educação em 4 horas diárias, né? Então, a gente sabe que precisa ter um aumento de carga horária para que a gente possa acomodar tudo aquilo que é necessário dentro de um currículo. Então, as escolas vão precisar olhar e repensar também, e refletir sobre isso, né? Então, não adianta eu oferecer um turno de aula com 4 horas e querer dentro disso colocar o bilíngue, colocar isso, colocar as tecnologias. Eu preciso olhar para a carga horária do meu currículo, né? De uma forma crítica e reflexiva. Então, que bom poder ter vocês aqui, esse time aí que é professor, né? Tanto da pós-graduação, do curso de extensão, e a gente espera que a gente possa ter hoje esclarecido mais um pouquinho, né, todas essas dúvidas que ainda vão surgir sobre as diretrizes, sobre formação de professor, sobre como fazer a sala de aula, né, Cris bilíngue e tudo mais. Então, a gente agradece muito a presença de todos que estiveram aqui conosco. Se vocês quiserem nos mandar mais perguntas também, a gente pode responder num outro momento, caso a gente não tenha conseguido responder aqui. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui e das minhas colegas, né? E agora a gente, quem precisar, quem quiser já usar o código, né? Até o dia 30, pode se inscrever lá no site da INH. Certo, gente? Um beijo, um abraço e